Olá, gente. Espero que estejam todos bem, tá? Então, o professor vai gravar essa videoaula para vocês, tá? Que é sobre evolução. Então, aula passada, na atividade retrasada, o professor passou para vocês o conceito, o início sobre evolução. Então, a gente viu a questão da evolução, sobre seleção natural, que os seres vivos eles se adaptam ao meio em que eles estão inseridos, e conforme a adaptação que surgiu nesses seres vivos, né, alguns são selecionados para continuar com a propagação da espécie naquele ambiente, outros acabam sendo extintos. É o exemplo que o professor colocou lá no texto. Exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o urso polar, qual é a adaptação dele para viver num ambiente frio, né? A adaptação dele, então, é uma camada espessa de gordura, então a gordura, uma quantidade maior de gordura no tecido adiposo, isso faz com que ele consiga manter a temperatura interna, porque a gordura é um termorregulador, ou seja, ele mantém a temperatura interna, né? Uma camada de pelos, tá? E às vezes, o metabolismo, a reação do metabolismo menor, ou seja, ele gasta menos energia durante o dia. Então, essa questão da camada de gordura, do pelo e do metabolismo numa taxa menor, faz com que ele tenha características para sobreviver num ambiente gelado, né? Agora, outro exemplo que o professor citou lá, por exemplo, foi o rato do deserto, né? O rato do deserto, como ele vive num ambiente muito quente, tá? Então, assim, ó, quais adaptações esse roedor ele teve para poder viver nesse ambiente? Uma delas, por exemplo, é que ele elimina a urina muito concentrada. Ele não perde água na urina, ou seja, a urina dele é bem concentrada. Por ser bem concentrada, ela tem um odor bem forte, assim, mas ela é concentrada, digamos, ele não perde muita água na urina. Outra característica é que ele não tem glândulas para liberar suor. Então, essa característica de não ter essas glândulas para liberar suor faz com que ele não perca água para o ambiente. Então, são adaptações, são características que surgiram, tá? Que faz com que esse animal ele se desempenhe melhor no deserto. Outra característica é que ele caça à noite, por exemplo, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, o urso polar e levar para o deserto, aí a gente já vai ter as estruturas, características que esse urso tem lá no deserto não vai funcionar, porque como que um animal que tem uma camada de pelo espessa, que tem uma camada de gordura gigantesca, que tem um metabolismo mais lento, vai sobreviver no deserto, né? Então, se eu colocar o urso polar e o rato do deserto juntos, por seleção natural, o rato do deserto ele vai conseguir propagar a espécie e vai continuar. Já o urso, o polar, vai ser extinto. Isso se eles estivessem no deserto. Agora, se eu pegar o rato do deserto e o urso polar e levar lá no oceano, no Polo Ártico, por exemplo, né, ou na Antártida, o rato do deserto não tem característica para sobreviver nesse ambiente. Então, consequentemente, pela seleção natural, o urso polar vai acabar vai propagar a espécie e vai acabar dominando aquele ambiente. Então, isso é seleção natural, certo? Agora, a adaptação são as características que esse indivíduo tem para sobreviver em determinado ambiente. Por exemplo, as características do rato do deserto, quais características ele possui para sobreviver no deserto? Quais características o urso polar possui para sobreviver em um ambiente gelado? Então, a adaptação são essas características que surgiram ao longo do tempo, né, para que esses seres vivos consigam sobreviver naquele ambiente, certo? Outra questão que a gente tem em evolução, tá, é que todos os seres vivos, eles descendem de um ancestral comum, tá? O ano que vem, no primeiro ano, a gente vai ver sobre a origem da vida, a gente vai perceber como é que surgiu o primeiro ser vivo, né, desde uma bactéria simples até um mamífero de grande porte, hoje, como exemplo, um elefante. Então, todos os seres vivos, eles derivam desse ancestral comum, certo? Outra questão da evolução é que a gente tem vários cientistas, vários pensadores que defendem várias ideias, né, evolucionistas. Nós temos Darwin, que defende a seleção natural, né, ou seja, que as características que surgem nos indivíduos favorecem a sobrevivência dele naquele ambiente, né? E a gente tem Lamarck, que veio antes de Darwin, que dizia que as características elas apareciam de acordo com o uso dela no ambiente. Exemplo, a girafa.
uma das ideias que Lamarck passava é que a girafa, ela tinha o pescoço pequeno, tentava se alimentar de folhas baixas das árvores, mas muitos herbívoros também se alimentavam, então ela tentava pegar as folhas mais altas, com isso o pescoço dela foi esticando até chegar à altura que tem hoje. Isso é uma teoria de Lamarck, que ela não é verdadeira. As girafas, elas, através de um processo de mutação, que essa mutação pode ser ocasionada, né, através de ações químicas ou físicas do ambiente, por exemplo, radiação, ou ela pode ser ao acaso, do nada ocorre uma mutação, né? Então, essa teoria, a teoria de Lamarck do uso-desuso, que as características que os indivíduos usavam permaneciam. Aquelas que eles não usavam, eles acabavam perdendo. Também caiu, não é verdadeira. Mas uma parte da teoria de Lamarck, que ele dizia que as características eram transmitidas de pais para filhos, isso continua. Tanto que Darwin e Wallace defendiam muito essa ideia, certo? Então, isso foi mais ou menos um resuminho da aula passada, tá? O que a gente vai ver agora, então? Então, agora a gente vai ver fixismo, árvore filogenética e teoria sintética da evolução, ou também conhecida como neodarwinismo, certo? Tá, então a gente vai continuar aqui de acordo com o texto que o professor passou para vocês, tá? Para a gente acompanhar junto com para tentar entender melhor essa questão do fixismo. Na verdade, em resumo, o que é fixismo? Fixismo diz que os seres vivos sempre foram da forma que são hoje, tá? Que eles foram criados por algo divino, algo muito maior, e eles sempre foram desse tipo. Por exemplo, o elefante sempre foi elefante, a girafa sempre foi girafa, o leão sempre foi leão. Não houve um processo de evolução, não houve um processo de mudanças, certo? Essa teoria do fixismo, de que os seres sempre foram do jeito que a gente encontra hoje eles na natureza, vem desde lá de Aristóteles, lá de 384 a.C., certo? Então, eles defendiam que os seres vivos eles não sofriam mutações, eles eram fixos e imutáveis, ou seja, não tinham mudança, eles não acreditavam na evolução, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Os primeiros seres vivos eram unicelulares, então os primeiros seres que surgiram no nosso planeta Terra, porque a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, tá? Tem cientistas que já estão colocando aí 5 bilhões de anos. O primeiro ser vivo surgiu mais ou menos há 3,5 bilhões de anos atrás. Esse primeiro ser vivo, considerado ser vivo, ele era unicelular, ele era constituído apenas por uma célula. Então, durante muito tempo, esses seres foram os únicos a habitar os mares da Terra. Atualmente, porém, há uma diversidade enorme de organismos. Hoje a gente tem, com o passar dos anos, né? Hoje a gente tem bactérias, fungo, algas, plantas, animais, incluindo seres humanos. Todos eles derivam desse primeiro ser vivo que surgiu lá há 3,5 bilhões de anos atrás, dessa célula que surgiu lá há 3,5 bilhões de anos atrás. Isso é teoria, tá? É uma teoria. O que é uma teoria? A teoria ela é baseada em evidências que trazem comprovações científicas, tá? Mas ela ainda não é concluída, tá? Ela não é a verdade absoluta, certo? Na ciência, na verdade, não existe verdade absoluta, ela está sempre em constante mudança, certo? Então, a teoria é o mais próximo da verdade que a gente tem hoje, tá? Então, como explicar a existência de tantos seres vivos diferentes, tá? Então, muitos pensadores e cientistas tentaram responder essa pergunta. Como que a gente explica tanta diversidade de ser vivo que tem hoje no nosso planeta? Na antiguidade, por exemplo, eles diziam que os seres vivos eles eram fixos e imutáveis, como o professor falou para vocês. Sempre foram da forma, os seres vivos sempre foram da forma que eles aparecem hoje, que não houve evolução, certo? Eles haviam sido criados por uma entidade superior na forma como se apresentava. Então, eles não sofreram evolução. Algum ser divino criou esses seres. Lembrando que aqui a gente não está debatendo religião, a gente está debatendo ciência, tá? Cada um tem sua crença, cada um tem sua fé. Então, nós estamos debatendo o que a ciência fala, certo? Essa ideia ficou conhecida como fixismo. Então, o fixismo, ele não acredita na evolução. Ele dizia o seguinte, que todo ser vivo sempre foi do jeito que
é, ou seja, do jeito que aparece hoje, tá? Não acredita, então, o fixismo não acredita na evolução. Aristóteles, 384 a.C., filósofo grego, grande pesquisador da natureza, era defensor desse princípio. Tanto que os seus discípulos eram aprendizes, levavam essa ideia junto consigo. Eles diziam, por exemplo, que os seres vivos surgiam do nada. Se tu colocasse um monte de roupa suja num canto da sala, né, dentro de 21, 23 dias, dali surgiriam ratos. Tá? Ou que do lodo, da lama, surgiam sapos, serpentes. Então, eles diziam que os seres vivos surgiam do nada. Hoje a gente sabe que os seres vivos eles surgem através da reprodução, né? De um acasalamento entre macho e fêmea. Só que, além, claro, das reproduções assexuadas que as bactérias fazem, que um indivíduo origina dois e tal, mas a gente sabe que um indivíduo ele é originado através de outro que já existe, e não que ele aparece do nada, certo? Então, a partir do século XVII, no entanto, o fixismo começou a ser questionado. Tá? Ou seja, essa ideia de que os seres vivos sempre não sofriam evolução, eram imutáveis, tá? Começou a ser questionada. A ideia de que os seres vivos não eram fixos, mas se modificavam com o tempo, ficou conhecida como transformismo. Hoje a gente sabe que isso é adaptação ou evolução, né? No ano de 384 a.C., eles chamavam esse conceito de mudança de transformismo. Entre os contestadores do fixismo, podemos citar Georges Louis Lequer, tá? E o Conde Buffon, naturalista francês, que fez um vasto trabalho sobre a história da Terra. Para ele, a vida tinha se originado em vários moldes pré-estabelecidos, ou seja, todos os seres vivos tinham moldes, eram fabricados de acordo com aquele desenho, digamos assim. Porém, quando as espécies se deslocavam para novos ambientes, esse molde sofria alterações. Por exemplo, se tu pegasse esse rato do deserto, que vivia no deserto, e levasse ele, por exemplo, para um lugar mais quente, para a floresta amazônica, por exemplo, né? Mais úmido e mais quente, digamos. Ele ia sofrer alterações, tá? Para poder sobreviver naquele ambiente, certo? Para ele, a vida tinha se originado em vários moldes pré-estabelecidos, porém, quando as espécies se deslocavam para novos ambientes, esse molde sofria alterações. Ele atribuía as diferenças entre as espécies às migrações, ou seja, ele dizia que as espécies eram diferentes porque conforme elas migravam nessas migrações, elas sofriam alterações. De acordo com o ambiente que elas estavam inseridas, elas sofriam alterações, certo? Isso, então, é a questão do fixismo. Tá? Então, depois vocês dão mais uma lidinha aqui nesse texto, dão uma olhada ali sobre o processo histórico, então, da mudança, né? Até chegar ao conceito de evolução. Hoje a gente sabe que os seres vivos, eles se adaptam ao ambiente, então, através da mutação, que pode ser ocasionada, né? Ou ela pode ocorrer ao acaso, as estruturas vão aparecendo. Se essa estrutura é benéfica, ajuda esse indivíduo a sobreviver naquele ambiente, ela é transmitida de geração em geração. Se essa estrutura ela prejudica o indivíduo no ambiente, aquela espécie, aqueles seres vivos acabam sendo eliminados, certo? Então, o que é a árvore filogenética? A árvore filogenética é como se fosse uma árvore... deixa eu lembrar aqui, como se fosse uma árvore genealógica, onde a gente coloca o primeiro indivíduo e de acordo com os seus descendentes, né, essa árvore vai aumentando. Então, vamos ver um pouquinho o que é árvores filogenéticas. Darwin propôs a construção de uma figura parecida a uma árvore, no qual, a partir de um ancestral comum, a base da árvore, divergiam as diferentes espécies, os vários galhos da árvore. Essa representação foi aprimorada pelos pesquisadores que vieram depois de Darwin e foi chamada de árvore filogenética, e ela representa o parentesco evolutivo entre as espécies. Para a construção de uma árvore filogenética é preciso considerar alguns pontos. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma árvore filogenética, sendo que esse aqui que está na ponta do ramo é um ancestral comum.
tá? Como é que se interpreta, então, uma árvore filogenética? Esse aqui foi o primeiro ser vivo, certo? Com o passar de alguns anos, normalmente milhões de anos, esse indivíduo ele sofreu mutações. Essa mutação ocasionou 2 novos seres vivos, certo? 2 novas espécies. Essa espécie aqui de baixo, por exemplo, a espécie E, continuou da mesma forma, não sofrendo mutação ao longo do tempo. Já a outra espécie que estava aqui na parte superior sofreu mutação e deu origem a mais 2 espécies. Cada ramo desse aqui, ó, cada ligação entre um ramo e outro, é uma modificação que aconteceu, tá? Originando novas espécies. Então, esse indivíduo originou mais 2 novas espécies, tá? Essa outra espécie sofreu mutação, apareceu características diferentes, originando a espécie A e a espécie B. Aqui nós também temos a modificação desse outro ser vivo, aparecendo características que originou a espécie C e a espécie D. Então, o que está escrito aqui? Ó? Os pontos de ramificação são onde surgiram estruturas que separaram esses 2 seres vivos. Exemplo, se tu pegar, por exemplo, o morcego é um mamífero, certo? Só porque como ele tem asas, ele deixou de ser um mamífero terrestre, além de ser ele passou a ser um mamífero arborícola, né? E também voador, certo? Então, essas características fez com que ele modificasse de outra espécie. Ele era um marsupial, então passou a ter essa característica, tá? Então, vamos aqui, ó. Quais são os fatores para produzir uma árvore filogenética? O padrão de ramificação de uma árvore filogenética reflete como a espécie ou grupos evoluíram. Então, a árvore filogenética aqui mostra como que o primeiro ser vivo que tinha aqui na ponta do ramo, né, foi evoluindo, surgindo características novas até chegar à espécie A. É igual nós pegar aquela bactéria que surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás, que foi sofrendo mutações ao longo dos bilhões de anos, até chegar na espécie humana de hoje, certo? Em uma árvore filogenética, as espécies ou grupos de interesse ficam nas extremidades das linhas, chamados ramos da árvore. Então, aqui, ó, cada extremidade da linha, cada ponta da linha, fica a espécie. Por exemplo, essa espécie onde está a pontinha aqui que o professor está mostrando, tá? Aqui na árvore filogenética, também pode ser chamada de cladograma, tá? Ela sofreu mutações, originando 2 novas espécies. Tá? Por exemplo, a árvore filogenética ao lado representa as relações entre 5 espécies. Então, a espécie A, B, C, D e E estão posicionadas nas pontas dos ramos. Então, nós temos a espécie A, B, C, D e E. Essas 5 espécies, elas têm um ancestral comum, né, que há milhões de anos tinha surgido. Esse ancestral comum foi sofrendo mutações, foi aparecendo características que se transformou em 5 espécies diferentes. Cada ponto de ramificação representa um evento de divergência. Uma nova característica surgiu. Então, cada ponto aqui, ó, de ramificação, tá? Por exemplo, aqui é um ponto de ramificação, aqui é outro ponto de ramificação, aqui é outro ponto de ramificação, tá? Foi uma nova característica que surgiu, ou seja, a espécie sofreu evolução ou separação de um grupo único de descendentes. Nas árvores, 2 espécies são mais relacionadas, são mais próximas, se tem um ancestral comum mais recente, e menos relacionadas, menos próximas, se um ancestral comum é menos recente. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, a espécie A, B, C, D e E, qual delas vocês acham é mais próxima do ancestral comum, do primeiro ser vivo que originou? Se eu pegar aqui e olhar, ó, a espécie E é a espécie mais próxima do ancestral comum. Por quê? Porque ela sofreu apenas algumas variações ao longo dos milhões de anos, ó. Não sofreu muitas variações. É igual nós pegarmos, por exemplo, o crocodilo, o jacaré. Eles são répteis que tiveram origem lá no período dos dinossauros. Então, dos dinossauros para cá, eles não sofreram quase nada de mudanças. Tá? Agora, se nós pegarmos as aves, que já foi comprovado cientificamente que as aves evoluíram dos dinossauros, já tem um parentesco mais longo, por exemplo. Se a gente pegar entre o jacaré e as aves, qual é mais próxima dos dinossauros?
É o jacaré, porque as estruturas dos dinossauros ainda são muito parecidas com as estruturas do jacaré são muito parecidas com as dos dinossauros. Agora, se nós pegarmos as aves, elas são mais distantes dos dinossauros. Por quê? Porque houve muita modificação de estrutura para que ela ficasse daquela forma, certo? Em cada ponto de ramificação fica o mais recente ancestral, comum de todos os grupos descendentes deste ponto. Então, por exemplo, aqui é o ancestral comum desses dois, aqui é o ancestral comum desses dois, aqui é o ancestral comum desses dois, tá? Árvores filogenéticas podem ser representadas de diferentes maneiras, porém é importante que a rotação de uma árvore sobre seus pontos de ramificação não modifique a leitura e a informação contida nela. Então, tem essa na forma de ramo, tem umas que é na forma de círculo, tem vários tipos de mostrar como é que é de mostrar uma árvore filogenética, tá? Então, agora, o que é teoria sintética da evolução ou neodarwinismo? Então, aqui na teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Então, as ideias de Lamarck, elas foram contestadas por vários pesquisadores, e as ideias de Darwin e Wallace também não foram aceitas assim de imediato, logo que eles lançaram, né? Logo que lançaram os livros, suas pesquisas. Para muitas pessoas era difícil de aceitar que as espécies elas sofriam modificações, tá? Que elas sofriam mutações, sofriam alterações. Tanto para Lamarck como para Darwin e Wallace, eles não conseguiam, na época, né, lá por volta de 1600, explicar de modo satisfatório, de um modo convincente, de como ocorria a variabilidade nessas populações, né? E como as características eram transmitidas ao longo das gerações. Hoje a gente sabe que essas características são transmitidas de pai para filho, através do material genético que tem tanto no espermatozoide quanto no óvulo, né? Então, muitos cientistas foram resistentes às ideias da teoria de Darwin e Wallace, pois para aceitá-la ele tinha que cair por terra aquela ideia de que a espécie humana era especial, ou seja, eles tinham que aceitar que os seres humanos também surgiam através da evolução. Hoje a gente sabe que os seres humanos, eles surgiram através da evolução dos primatas. Aquela ideia de que os seres humanos vieram do macaco, está errado, tá? Nós temos um ancestral comum, nós e os macacos, nós temos um ancestral comum que é um primata, certo? Mas ali, se a gente for analisar um cladograma, por exemplo, tá? Aqui nós temos um primata que foram, ao longo dos milhões de anos, surgindo características que apareceu a espécie humana. Não que a gente descende de um macaco, a gente descende de um ancestral comum, um primata, que foi sofrendo evolução, características, chegando até o homem que é hoje, certo? Se nós pegarmos um chimpanzé e ele começar a sofrer evolução, ele não vai originar um ser humano, ele vai originar um outro ser vivo, tá? Então, eles tinham que eliminar essa questão de que o ser humano era uma espécie especial. Então, eles tinham que também aceitar que os seres humanos surgiram através da evolução. Tá? E também a compreensão do processo de hereditariedade, de como essas características são passadas de pai para filho, né, para os descendentes, foi fundamental para que a teoria de Darwin e Wallace fosse aceita. Né? Avanços na genética também ajudaram a responder essas questões sobre a hereditariedade e evolução. Então, foi compreendido que as mutações, né, que são alterações que ocorrem no material genético, era um dos agentes responsáveis pelas variedades de indivíduos. Então, as mutações que ocorrem no material genético, ali que fazem com que surjam novas características, é que eram responsáveis pelo surgimento de novas espécies, certo? Esses novos conhecimentos foram incluídos na teoria da evolução de Darwin e Wallace e deram origem à teoria sintética da evolução, também conhecidas como neodarwinismo. Tá? Então, de acordo com a teoria sintética da evolução, tá? ela é aceita atualmente hoje pelos cientistas e ela explica a diversidade dos seres vivos. Então, onde novas características podem surgir por mutações. Então, o que a teoria sintética da evolução fala? Que novas características podem surgir por mutações, ou seja, por alteração genética, tá? Então,
Essas mutações elas podem ocorrer tanto ao acaso, uma célula foi se dividir ali, ocorreu um erro no material genético, sofreu uma mutação, uma característica nova surgiu. Ou ela pode ser proposital. Por exemplo, uma incidência de uma radiação naquele organismo fez com que determinada característica surgisse, certo? Aqui embaixo, algumas dessas mutações elas podem ser vantajosas e aumentam a chance de o organismo sobreviver e deixar descendentes, e outras podem prejudicar, tá? Diminuindo o sucesso na competição com outros organismos e reduzindo suas chances de deixar descendentes. Então, algumas mutações podem ser vantajosas, ou seja, ela pode ajudar aquela espécie a procriar, a ter mais indivíduos, ou ela pode se prejudicar, tanto que essa espécie pode ser até extinta, tá? Então, aqui o professor colocou uma imagem aqui, por exemplo, nós temos duas espécies de veados, né? Então, aqui nós temos a espécie com a pelagem mais escura e a espécie com a pelagem marrom, certo? Então, essas espécies, para sobreviver nesse ambiente, tá? Vai ter que ter variedade genética, né? Então, eles vão cruzando entre si, surgindo novos indivíduos. Eles vão ter que, para que a espécie continue, ela vai passar pela luta, pela sobrevivência, tanto pela competição de alimento, né, quanto pela competição para a reprodução, certo? Né? Então, a espécie que tiver mais adaptações, que tiver mais característica para aquele ambiente, provavelmente vai conseguir dominar aquele ambiente, certo? Então, a reprodução sexuada, tá? A reprodução sexuada combina os genes maternos e paternos, também produz combinações novas de genes e de característica na descendência. Então, assim, ó, as combinações genéticas através da reprodução sexuada faz com que o indivíduo se torne cada vez mais independente no ambiente, se torne cada vez mais forte. Se eu perguntar para vocês, quem é mais forte? Um cachorro vira-lata, aquele cachorro de rua, ou um cachorro de raça, digamos assim? Por exemplo, o cachorro de rua, ele tem vários materiais genéticos deles ali inseridos. São várias raças numa só. Ou seja, ele traz toda a capacidade genética de adaptação em um indivíduo só. Já o cachorro de raça, ele tem só aquela capacidade genética, ou seja, só a genética da espécie dele. Já aquele cachorro de rua, ele traz a parte genética de vários indivíduos. Então, aquele cachorro de rua, ele tem mais possibilidade, ele tem maior possibilidade de sobreviver do que aquele cachorro de raça, pois ele traz maior variabilidade genética, né? Então, a seleção natural ou artificial, ela atua sobre as variações. No decorrer do tempo, as alterações genéticas são selecionadas. Então, aquelas que permitem melhor adaptação aos seres ao ambiente são conservadas. Então, aquelas adaptações que aparecem no indivíduo, que auxiliam, que ajudam esse indivíduo naquele ambiente, ela é conservada. Aquela adaptação que aparece, que atrapalha aquele indivíduo, normalmente ela é excluída da população, tá? Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, ó, uma pequena população de pássaros voa do continente sul-americano, onde se alimentam de semente de vários tamanhos e se tornam residentes de uma ilha distante, certo? Isso é o que a gente chama do exemplo de tentilhões de Darwin. Vocês depois podem pesquisar sobre os tentilhões de Darwin, tá? As aves produzem muitos descendentes, que apresentam diferentes tamanhos de bico, certo? A variação é devida a mutações de genes que afetam o tamanho do bico. Então, essas aves aqui primeiro se reproduziram, né? E originaram vários descendentes de tamanhos de bicos diferentes, tá? Lembrando que o tamanho do bico ele é genético, ele acontece de acordo com o gene daquele indivíduo. Devido aos recursos limitados, tanto de alimento, provavelmente de alimento, né? Ou seja, tinha pouco alimento para todas aquelas espécies, nem todos os descendentes se reproduzem. As sementes desta ilha são relativamente grandes.
Os descendentes que possuem bicos maiores são melhores em esmagar essas sementes, por isso, têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Então, aqueles pássaros, como essas sementes são grandes, aqueles animais que têm os bicos mais fortes e mais longos conseguem se alimentar muito mais rapidamente, né? Conseguem comer mais, digamos assim, consequentemente ficam maiores, mais fortes e conseguem atrair melhor as fêmeas. Então, esses animais vão passar essas características para frente, certo? As aves da próxima geração, descendentes das aves sobreviventes com bicos maiores, tendem a ter a mesma característica. Então, esses animais de bico maiores vão ter descendentes com bico maiores. Depois de muitas gerações, a adaptação que permite o sucesso na alimentação de sementes maiores criou uma nova espécie de aves com bicos maiores, bem como outras características modificadas, que são adequadas a um novo ambiente, como mudanças de cor. Então, esses animais que têm um bico maior acabam se adaptando melhor àquele ambiente. Não quer dizer que aquele animal, aquela ave que tinha o bico menor, ela vai ser extinta. Se ela ficar naquela região ali, realmente ela vai ser extinta, mas ela pode migrar para outra região onde ela vai encontrar alimento adaptado para o bico dela, certo? Então, nós tínhamos uma espécie e com a mutação houve modificação genética, alguns indivíduos tiveram um bico maior, que se adaptaram melhor àquele ambiente, tá? E acabaram gerando uma nova espécie. Então, sobre evolução, é basicamente isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar mensagem, perguntar para o professor, tá? O professor vai tentar marcar um Meet para a gente tirar essas dúvidas. Então, até a próxima aula e dúvidas, só perguntar. Até mais, gente!